Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito no nosso trabalho. São 7h03 do dia 26 de janeiro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da primeira sessão da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 19 de janeiro de 2015. Conforme já combinado com os novos vereadores, eu solicito a dispensa. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Nota de falecimento. Com profundo pesar, a Secretaria Municipal de Educação de Brotas comunica o falecimento da professora Maria Lúcia da Silva Gonçalves, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2015, no estado do Paraná, onde a mesma encontrava-se em visita à família. Professora Maria Lúcia tinha 50 anos de idade e sempre lecionou na Escola Municipal Runner Baltazar, até sua aposentadoria, por motivos de saúde. Deixa o esposo, o senhor Naldo Gonçalves, e uma filha, Maria Vitória da Silva Gonçalves, de 9 anos de idade. A equipe da Secretaria Municipal de Educação e todo o corpo docente e funcionário presta sua solidariedade e respeito à família lutada. Adriana Regina Pires Oliveira, Secretária Municipal de Educação. Ofício CT número 003-2015, Brotas, 21 de janeiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cumprimentos, estão enviando em anexo a documentação das entidades abaixo relacionadas, que estão em situação regular, conforme a Lei número 2.822 de 2014, de 10 de dezembro de 2014. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas, APAI. Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de Brotas. Associação Voluntária do Câncer de Brotas. Colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos se necessário e apresentamos nossos protestos em estima e apreço. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Ofício 010-2015, Brotas, 22 de janeiro de 2015. Senhor presidente, com nossos cumprimentos enviamos para esta igreja, Câmara Municipal, cópia do convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O mesmo tem por objetivo a instalação do cartório eleitoral no município. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto. As cópias dos convênios encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Ofício 002-2015, Brotas, 20 de janeiro de 2015. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a essa colenda da Casa de Leis o edital de publicação por afixação dos balancetes de receita e despesas consolidados desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2014, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 001-2015, Brotas, 20 de janeiro de 2015. Senhor presidente, com nossos cumprimentos estamos enviando os balancetes de receita e despesa dessa prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de dezembro de 2014. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto. Os balancetes se encontram na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício R2, número 010-2015. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que se encontra à disposição desse Legislativo para fins previstos no artigo 31 da Constituição Federal o processo de contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2011, com pareceres prévios emitidos pela colenda Primeira Câmara, bem como pelo egrégio Tribunal Pleno desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessões de 05 do 11 de 2013 e 12 do 11 de 2014, respectivamente, nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição Federal, Constituição Paulista, e artigo 2º, inciso 2º, da Lei Complementar número 709, de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O referido processo poderá ser retirado nessa unidade regional por Vossa Excelência ou por representante legal, munido de procuração. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protesto de distinta consideração e apreço,
José Paulo Nardoni, diretor da UR2, Bauru. Pode pular isso aqui, o outro. O mesmo teor, só para dispensar a leitura, as contas também de 2012, tá? Está disponível na secretaria. Algum problema, senhor Modesto? Senhores, de acordo com o artigo 48 do regimento, eu gostaria de solicitar para que os integrantes das comissões de Agricultura e Obras que se reúnam para que seja eleito respectivos presidente, relator e membro, que são as duas comissões que ainda não decidiram por seus presidentes. Encaminho para as comissões os devidos pareceres o seguinte projeto. Projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instalação do parquet e da outras providências, que é a construção de uma pequena plataforma no pavimento, cujo objetivo é ampliar espaço da calçada, inserindo uma determinada temática urbana, equipada com banco, floreiras, mesas, cadeiras e guarda-sóis. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura da moção de pesar de número 1 a número 8. Moção de pesar 4 de 2015, de 21 de janeiro de 2015. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor José Wilson Peça, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil pelo seu falecimento, consternando além dos familiares os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, de 21 de janeiro de 2015, assina todos os vereadores. E no mesmo teor, aos familiares do senhor Rolando Ângelo Bertocco, Clementina de Oliveira, João Pedro Paixão, José de Almeida, Anísio Luiz Taboga, Ramiro Polacchini, Oswaldo da Silva Miguel. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura da dedicação número 3 de 2015, ou que o vereador, no caso do Frederige, que o faça. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 03 de 2015. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, verifique a possibilidade da colocação de alambrado no entorno da área de proteção ambiental, nos trechos entre as ruas Hilário Cesarino e Silvio Arnaldo Piva, em frente ao mutirão no bairro Taquaral. Justificativa. Tal medida se faz necessária, pois o local encontra-se aberto, facilitando o acesso das pessoas que se utilizam deste local para a prática de atos ilícitos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 22 de janeiro de 2015. Lido, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se é inscrito na hora da tribuna de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra o vereador Valdir. Assuntos, funcionário, indicações e passeio público. Senhor presidente, secretária, novos vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também através do rádio. Me inscrevi por 3 assuntos. O primeiro deles, e todos bastante rápido e simples, o primeiro dele é que nessa semana estive falando com o Douglas, ele é funcionário municipal. O Douglas, ele ocupa o cargo de diretor do meio ambiente e nós estivemos tratando de assuntos relacionados à sua pasta. Quero aqui cumprimentar o Douglas pelo atendimento,
pela disposição, vontade de solucionar problemas. Falamos de manhã, à tarde ligou retornando, dizendo que o assunto já estava solucionado, resolvido. Então, mais uma vez aqui, parabéns ao Douglas, assim vai bem, e assim a coisa funciona. Um outro assunto também, já por diversas vezes tenho utilizado a tribuna desta casa para falar de uma mudança que nós precisamos com relação ao plano diretor. Aliás, a gente vem tratando isso sempre. Eu me lembro da indicação número 53/2014 sobre esse assunto. Me lembro também que a de 97/2014, que fiz em conjunto com os vereadores professor Sucena e Fred, e também que com o Luiz da Vela também tem interesse também nesse assunto, que é a possibilidade de se fazer aí o desmembramento de terrenos que se encontram fora do padrão estabelecido no plano diretor. Eu me lembro que o Leandro Corrêa também, quando vereador aqui, tratava bastante desse assunto. E são aqueles terrenos, pessoal, que tem uma testada de 5 metros e com área de no mínimo 5 por 25, na área mínima de 125 metros quadrados. Mas são aqueles casos que já comprovados através do carnê, aquelas pessoas que não conseguiram regularizar esses imóveis até o momento. Então, nós sugerimos nesse último documento que fosse enviado para esta casa o mais rápido possível o projeto nesse sentido, para que esse pessoal consiga legalizar a sua casa, a sua documentação. Sugerimos até um prazo de aproximado 2 anos, para que dá tempo de liquidar se tiver alguma dívida, dá tempo de conseguir certidões para que ninguém reclame. E lembrando, são aqueles casos que realmente eles já são existentes. Não adianta falar que eu quero desmembrar agora, que aí não vai dar certo, né? E também uma outra preocupação que nós temos tido com relação aos passeios públicos. Em 2013, no mês de outubro, nós, através de um documento também encaminhado ao Executivo, dissemos da necessidade da varrição das ruas e conservação das calçadas da nossa cidade. O ano passado, também no mês de maio, nós pedimos providência para que fossem removidos os restos de árvores, né, que foram retiradas parcialmente das calçadas do nosso município. E hoje eu volto ao assunto, dizendo da necessidade da manutenção das calçadas, porque em diversos pontos da nossa cidade, a vegetação está bastante grande, e essa vegetação precisa ser retirada, porque o pessoal tem que utilizar os passeios públicos, e não ter que, às vezes, em alguns casos, ter que deixar o passeio e transitar pela via pública. Mas nós entendemos também que uma campanha de conscientização deva ser feita junto à população. Eu entendo que seria de grande importância, de grande valor, porque a prefeitura vai lá limpa, e eu acho que não custa nada também o proprietário vir e dar uma mãozinha para manter essa sua calçada tão importante para todos, de uma maneira bastante limpa e saudável. Importante para todos que transitam, né, para todos que utilizam as calçadas. Estou protocolando uma sugestão, encaminhando na Câmara, encaminhando ainda no dia de amanhã. Talvez venha aqui para esta casa, para a próxima segunda-feira, indicação nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês pela atenção e pela compreensão. O senhor me concede uma parte, não, vereador? Eu concedo com o maior prazer. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelos 3 assuntos tratados por Vossa Excelência, que totalmente pertinentes e fatos do cotidiano que a gente vem passado justamente no último final de semana, por exemplo. Agora, quanto ao segundo assunto, eu gostaria de me colocar à disposição também de Vossa Excelência, porque esse já é um caso que eu já também tenho recebido muita solicitação a esse respeito, então que Vossa Excelência pode contar com esse vereador em qualquer solicitação que seja feita e encaminhada ao Executivo. Muito obrigado. Ok.
Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com o assunto revisão. Boa noite a todos e a todas. Mudar um pouco aqui o protocolo. É apenas para voltar a lembrar o prefeito municipal e sua equipe que faltam 7 dias para ele cumprir a lei municipal que trata sobre a revisão geral anual, que é a reposição da inflação ao salário de todos os funcionários. Todos. Do prefeito até funcionário que ganha menos. E também, a Câmara também deverá seguir. Também a revisão geral anual a todos. É direito de todos. Porque todos os senhores que estão me ouvindo aí também receberam. Ninguém deixou de receber revisão. Se não recebeu, entra na justiça, tem direito. INSS recebeu revisão, funcionários das empresas receberam, funcionários públicos também têm direito. Não é aumento de salário, é a reposição da perda inflacionária. Então, faltam só 7 dias. E a gente espera que o prefeito faça cumprir a lei aí, não é? Depois de uma briga de muitos anos, abaixo-assinado, fizemos documento, vários vereadores fizeram, o último que foi feito, encaminhado, foi feito pelo Fred, por mim, que pegamos abaixo-assinado e no fim o prefeito fez até um acordo aqui com a gente, né? Que iria valer, né, a partir de 1º de fevereiro, com o IPCA de janeiro. Que vai o IPCA acumulado nos últimos 12 meses deverá ser em torno de 7%. O senhor permite apenas para os senhores vereadores atentarem para aquele projeto sobre o uso da calçada, tem um termo lá que eu não lembro agora, PACT, né? PACT, é bastante interessante e vai dar muita discussão, mas acho importante que os vereadores se preparem, porque muitas cidades que eu conheço, inclusive lá em São Paulo, eu já até tinha fotografado. Já isso é usado bastante. Desde que seja feito de forma bastante criteriosa, a tendência é só ganhar com isso. Só precisa tomar alguns cuidados, o próprio jurídico nosso já achou alguma coisa ali, nós já pesquisamos na internet, pegamos de outras cidades que já tem também. Eu acredito que vai ter que fazer algumas correções, mas é um projeto bastante interessante para a nossa cidade. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela. Assunto: GAPA. Boa noite a todos, nobres colegas, a mesa diretora nova que está aí, né, que eu fiz parte durante 2 anos aí, desejo boa sorte a vocês aí, tá bom? Bom, gente, o assunto que me traz aqui hoje é referente à campanha que teve no dia 1º de dezembro, né, dia de 2014, dia de o Mundial Luta contra a AIDS, né, foi feita a campanha aí. Então eu pedi para o pessoal lá do GAPA, como a gente está vendo que está próximo ao carnaval, para eles fizessem um relatório, né, como é que foi a campanha deles aí, como que foi sucedida a campanha. E eles me enviaram por lá, a campanha este ano chamou a campanha Fique Sabendo, que promoveu testes rápidos de infecção pelo vírus HIV e sífilis. Foi considerada um sucesso em Brotas. A campanha teve início dia 1º de dezembro na Praça Amador Simões e se encerrou na empresa Transbrotense. A ação teve o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce da infecção pelo vírus HIV, causador da AIDS, uma doença séria. O diagnóstico precoce possibilita o tratamento em tempo adequado, evita a transmissão vertical e a
infecção de parceiros. Durante os 6 dias de campanha, foram realizados 321 exames. Ao todo, tiveram apenas 6 exames reagentes para sífilis e HIV. Os profissionais do GAPA e da Secretaria Municipal de Saúde procuraram sensibilizar a população quanto ao uso do preservativo em todas as relações sexuais, como forma de prevenção à AIDS. Foram realizados os testes também no bairro do Brua e o bairro do Patrimônio. Então, gente, a gente sabe, quando a gente chega na época do carnaval, os jovens, né, eles se atiram um pouquinho mais, né? Como todos aqui nós já fomos jovens, né, a gente sabe disso, só que a gente não tem muita a noção do perigo, né? O que acontece. De ver lá uma pessoa linda e maravilhosa, às vezes ela está infectada. Então, por que eu venho à tribuna dessa casa hoje, né? Que justamente para fazer um alerta, né, aos jovens aí, não só no carnaval, mas como no início da vida deles, que eles estão iniciando a vida deles aí. Então, gente, nós poderíamos lançar uma campanha aqui, né? Falar para os jovens aí que não podia lançar uma campanha aqui. Faça como a galinha, cuide bem do seu pintinho. Obrigado. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto disputa para presidente da Câmara. Senhores vereadores, aqueles que nos honram com a presença no dia de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet. No próximo dia 1º de fevereiro, será realizada em Brasília a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Pela imprensa, temos a informação de que o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, é o favorito. Mas, à medida que se aproxima o dia da eleição, a disputa torna-se mais acirrada contra Arlindo Chinalha, do PT, que é o candidato preferido do governo federal. Intensificando-se a rivalidade, aumenta proporcionalmente o potencial do noticiário para constranger, deprimir e rebaixar o espírito de quem o acompanha. Promessas vulgares, típicas do varejo político, entram na pauta de Eduardo Cunha. O PMDBista acena para seus colegas com a equiparação definitiva do salário dos congressistas ao teto do funcionalismo, hoje fixado em R$ 33.700. Por outro lado, Arlindo Chinalha pretende reajustar o caixa do gabinete de cada deputado, que consome R$ 78 mil por mês. Parece-lhe insuficiente, ademais, a verba indenizatória destinada ao pagamento de despesas como consultorias e passagens, que já chega a R$ 41 mil mensais. Não se pense, porém, que migalhas desse tipo possam ser decisivos para mudar o voto de qualquer um. 8 partidos nanicos, totalizando 40 deputados, recebem ofertas mais substanciais do Planalto. Cargos no governo federal e em gestões petistas nos estados e municípios se disponibilizam a esse grupo em troca do apoio à Chinalha. Quem dá mais para conseguir o cargo tão ambicionado? Engajados nessa disputa mesquinha, apequenam a Casa Legislativa, que, por definição constitucional, abriga os representantes do povo. Será mesmo do povo? Acredito que não, porque os congressistas, salvo honrosas e cada vez mais raras exceções, são representantes apenas dos próprios interesses e o governo só amplia tal distorção. Aqui em Brotas,
A nossa eleição para a presidência desta Casa se deu na última sessão do ano passado, quando foi eleito o nobre vereador Bruno César. Por divergências internas e principalmente por ingerência do Poder Executivo, não foi possível chegarmos a um consenso. 6 vereadores votaram a favor e 5 votaram contra, demonstrando claramente uma divisão que seria natural se a mesma fosse através da busca do melhor nome e não da forma como foi imposta pela chamada maioria. Nunca pretendi fazer parte dessa divisão e sempre preguei que, respeitando-se as divergências, deveríamos nos manter unidos para que essa união nos desse a autonomia e independência necessária para que esta Casa seja realmente a legítima representante do povo e não um simples apêndice das decisões do Poder Executivo. Nas vésperas da eleição, muita coisa foi falada e não podemos afirmar o que é verdade ou mentira. Cada um que assuma suas responsabilidades. Vocês se lembram, o vereador Mirinho, quando da declaração de seu voto, disse textualmente que foi pressionado por todos os lados, mas resistiu a essa pressão e disse que votou tranquilamente. No entanto, as pessoas hoje ainda me perguntam: quem pressionou? De que forma foi essa pressão? É verdade que houve oferta em dinheiro? E se houve, por parte de quem? Eu, como já disse, não posso responder porque não fui pressionado por ninguém. Votei de acordo com a minha consciência, baseado nos acontecimentos e procedimentos que antecederam a eleição. Como não houve consenso, a minha pretensão apenas era de me abster, mas, como ficou claro que já estava definida a posição dos que se consideravam maioria nesta Casa, resolvi votar contra esta forma de se fazer maioria, que, na minha opinião, deve ser alcançada através de argumento e nunca pela frágil posição de ser situação, oposição ou interesse próprio. O nobre vereador Bruno César, hoje presidente desta Casa, disse em seu discurso na semana passada que ele, abre aspas, firma o compromisso de honrar com a máxima determinação o nome dessa Casa de Leis. Disse também que não é mandar, não é impor, é harmonizar. Complementou dizendo que não seremos subordinados a nenhum outro poder, pois temos a nossa independência. Quero parabenizá-lo, nobre vereador, pelas suas palavras. E como já lhe afirmei pessoalmente, que não votei contra o senhor, e sim contra a forma como foi conduzido ao cargo, quero reafirmar a minha disposição de procurar manter a harmonia nesta Casa, sempre respeitando as divergências de opinião, desde que elas sejam em defesa do direito público. Para encerrar, nobre vereador, nobre presidente, se me permite, gostaria que tivesse em sua mesa o seguinte texto, escrito por um grande jurista e que espero possa ajudá-lo em suas decisões à frente desta Casa. Abro aspas. O papel institucional da presidência é favorecer, não impedir o diálogo. É garantir ao plenário condições de deliberar de maneira refletida e calma. Não impor uma posição pessoal, mas possibilitar que a maioria seja atingida, respeitada a divergência. Um julgamento que procura eliminar o dissenso é injusto por excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Me permite uma colocação? Pois não. Eu gostaria de agradecer as palavras finais de Vossa Excelência e concretizar mais uma vez, deixar aqui que essas as vossas palavras vêm exatamente de encontro com o que eu farei dentro dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Frederige. O assunto, indicação, funcionários e limpeza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, boa noite. Cumprimentar o nobre Leandro Correia, que é o responsável pelo SAEB, que está presente aqui nessa noite. Ele que fez durante muito tempo parte desta casa. E ele é o homem-chave hoje, né? Para vocês que tiverem qualquer questão de água, o nome é Leandro Correia. Senhor presidente, com relação à indicação que eu fiz essa noite, ela trata da importância, eu gostaria que fosse vista com carinho pelo Executivo, porque todo mundo sabe, esse trecho que eu estou pedindo é lá em frente ao mutirão, né? Lá existe o que sobrou de uma cerca, né? E lá é uma área de proteção ambiental. Lá tem mato, lá tem água que passa nos fundos, e tem sido usado aquele local, né, de maneira imprópria. Então nós recebemos, vale lembrar que tudo que nós fazemos e pedimos aqui, nós recebemos a cobrança e o pedido da população. O vereador é aquele que, além de ele ser o funcionário do povo, ele é o porta-voz do povo, né? Eu costumo dizer que o dia que o vereador não prestar esse tipo de serviço e não tiver autonomia para usar essa casa para fazer seus pedidos, então é complicado. Então eu gostaria de fazer esse apelo pelo local, pela importância do local lá, né? Que as pessoas passam, às vezes, não dão importância. Até recentemente o colega Valdir pediu, né, Valdir, se não me engano, plantação de árvores lá no local da Lagoa Dourada, o Macalé fez pedido lá também, e nós estamos pedindo que seja providenciado, né, nada mais nada menos, que seja protegida aquela área lá. E com relação aos funcionários, eu gostaria de dizer que nós estamos acompanhando, né, eu não vou falar de novo do caso dos pombos, mas futuramente eles vão voltar aqui com certeza, e como nós assumimos o compromisso de estar acompanhando os funcionários naquilo que fosse necessário, né, nós temos o conhecimento de que eles já estão passando por exames médicos, né, que é o mínimo necessário hoje para eles, né, está sendo tomada medidas paliativas lá ainda, mas que eles continuam no mesmo local, né, e o risco ainda continua no local, porque as pombas não vão ser eliminadas assim de um dia para o outro. E quando nós falamos aqui, senhor presidente, de funcionalismo, né, nós sabemos que de pessoas que têm comprometimento. Já que eu falei da Lagoa Dourada, eu gostaria de agradecer aqui ao João de Jesus, secretário de Esporte, e Valdir, a academia esteve com problemas de aparelho, né, eu liguei para ele numa sexta-feira, às 4h30 da tarde, ele prontamente foi lá, retirou o aparelho e já efetivou o conserto, né. E de mesmo modo eu gostaria de fazer aqui um agradecimento ao Gin Sala, que hoje é responsável pelo transporte, principalmente da área da saúde ali e da garagem municipal. São pessoas, o Gin hoje, se me permite, ele está fazendo um trabalho ali excelente. Por isso que eu digo a vocês, ele não faz mais porque ele não tem apoio. Certo? Mas eu digo isso, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a prefeitura tem funcionários muito bons. Tem funcionário que responde por aquilo, né? Agora precisa a outra parte, né, que é a parte superior a eles, que eles são subordinados, está a condição de trabalho. O executivo, o setor de peças. E não adianta nada a pessoa ser muita boa vontade e esbarrar em tudo aquilo que nós sabemos que tem acontecido em nosso município. Né? E dentro desse funcionalismo, é com muito, né, preocupação, mais uma vez, o Modesto já falou isso aqui, que está faltando sintonia, né, entre a parte aí que cuida do funcionalismo e o funcionário. Né? Hoje de manhã, um funcionário me procurou, né, e foi impedido de exercer suas funções, né, no setor dele, para depois ele ir até na RH. Sendo que o caminho tinha que ser inverso. Né? Eu, no meu modo de entender, eu acho que quando o funcionário tem que partir do RH, o recado para ele, não chegar no local de trabalho disposto a querer trabalhar e sem pedir de trabalhar, de exercer a função dele. Né? Então fica aqui mais uma vez esse alerta, que nós gostaríamos que isso mude, e com certeza isso vai mudar, porque nós estamos aí batendo nessa tecla de funcionalismo. O funcionário da garagem, até o Modesto, se propôs a apoiá-los naquilo que for preciso, e eu acredito que a maioria dos vereadores dessa casa, nós estamos com aquilo que é correto, né, que nós também não podemos ficar aqui, falar aquilo que não existe. E no quesito limpeza pública, senhor presidente, a preocupação nossa, nós sabemos, ficamos sabendo hoje, que já teve início, até o Valdir já falou também de calçadas,
de que se começou hoje, né, uma limpeza de roçada de gramas e tudo mais. Agora, eu espero, senhor presidente, que essa limpeza chegue às escolas, né, à unidade de saúde, certo? E principalmente que chegue aos bairros. Nós entendemos que esse período aqui, os matos, a tendência de crescer, apesar da pouca chuva que nós estamos tendo, mas eu acho que tem que ser um pouco mais agilizado, né, a parte de limpeza. Brotas hoje é estância turística. E nós andamos, como a maioria dos vereadores, nós andamos de bairro em bairro, né, de um local, da Bela Vista lá no Jardim Modelo, e nós vemos a situação crítica que se encontra de limpeza pública. É lógico que existem aqueles questionamentos que as pessoas jogam lixo em locais que não devem jogar, né, que nós fiscalizamos, se soubermos tem que denunciar mesmo, mas a questão do mato é preocupante, até porque nós temos agora o problema da dengue, o problema de animais peçonhentos, que estão invadindo as casas, né? Então eu espero que realmente isso continue e que seja agilizado, né? Que não espere todo esse tempo para se começar a fazer uma limpeza, né? Que agora se contratar, nós vamos ter mais um período aí né? Então as pessoas têm nos procurado, e é que eu falo mais uma vez, nós vereadores temos que fazer aquilo, né, que a população nos pede, que está dentro do nosso alcance. A limpeza preocupa e bastante, né? Então eu volto a falar para vocês, as aulas estão começando, e tem escola aí que ainda tem mato, o carga, nós passamos aqui em cima no Conselho Tutelar, tem mato, né? E a gente espera que o vereador não precise fazer indicação, ficar fazendo pedido para limpar mato, mas o povo pede, Fred, né? Então nós temos que fazer isso, é a nossa voz para quem sabe dar um reforço, se é que nós vamos ser ouvidos e atendidos, né, Bruno, senhor presidente? E nós temos que estar na luta aí, não vamos abaixar a bandeira não. Eu acho que por enquanto é só isso, senhor presidente. Permite uma parte? Sim, senhor. Eu gostaria de saber... Com a palavra o vereador Modesto. Se esse funcionário que o senhor está dizendo é o que deu a entrevista na PTV? Não, não. Não? Não, senhor. Tá. É um outro caso, eu já procurei ver, Modesto. E tem ali... são dois lados, né? Os dois lados ali me parece que tem razão. Mas o que eu questionei hoje é o modo como o funcionário tem sido tratado. Esse funcionário que o nobre colega está falando, não. Nós estamos monitorando, ele está tranquilo ali. Não, a prefeitura é brincadeira, né? Ela devia pegar o Douglas e pôr no recursos humanos. Positivo. Né? E pega o Mário, que era recursos humanos, puseram como secretário do meio ambiente. Quer dizer, ninguém sabe M nenhum, né? Não tem competência para administrar nada. Um funcionário para ser removido ou transferido ou mudado de seção, ele tem que ser chamado nos recursos humanos e através de um memorando ele deve ser apresentado em outra secretaria e não da forma com que é feito no departamento de recursos humanos da prefeitura. Exato. Tanto é que agora o diretor de recursos humanos vai cuidar de mato. É a prefeitura no estado de Brotas. O senhor me permite, só para completar, já que citou o Douglas, o Douglas ele é digno de respeito e de elogios, né, Modesto? Eu entendi o que o senhor disse, que agora veio uma pessoa de RH para ajudar ele. Deve ser formado nesse tipo aí. Ele vai para RH? Porque o Douglas, todas as vezes que nós precisamos dele, ele sempre nos atendeu dentro das possibilidades deles, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Uso da palavra na tribuna o vereador Bruno César. Assunto: audiência da Polícia Militar e festa do patrimônio. Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência. Ok, para uso da palavra na tribuna o vereador presidente Bruno César. Senhores vereadores, não vou me alongar. O motivo da utilização da tribuna, apenas para lembrar, na sexta-feira que passou agora, dia 23, nós tivemos uma audiência pública com a Polícia Militar, nos trazendo os números, como está a situação na cidade de Brotas, criminalidade, apreensões e tudo. Então eu queria deixar aqui só o agradecimento ao primeiro-tenente, o Arruda, o capitão Gregolin e ao major Silveira, que estiveram aqui, os vereadores, o professor Sucena, eu, e teve mais um vereador, e o Fred. Estiveram presentes, eu queria o agradecimento e que eles trouxeram aqui para nós todas essas informações e deixar a nossa Câmara sempre aberta para esse tipo de informação.
existiam muito poucas pessoas aqui. Como sempre, há uma falta de interesse por parte da população, mas talvez por horário, quem sabe na próxima a gente consiga colocar num horário diferenciado para que a gente consiga lotar o auditório. E também queria deixar os parabéns e o agradecimento aos organizadores, né, o presidente Valdozir, organizador Reginaldo Gorlon, administradora do bairro ali da Negrão, e a todos os funcionários do patrimônio que contribuíram para que a festa do patrimônio acontecesse nesse final de semana, que foi uma festa que tive lá na sexta-feira, e que foi uma festa muito bonita, e deixo o agradecimento a todos esses que se fizeram e ajudaram para que acontecesse a festa. Muito obrigado, senhor presidente. Não, é só para complementar isso aí que o senhor disse, e para também dizer, né, complementar a polícia de Brotas, que nós temos percebido, senhor presidente, nesse período final aí, a atuação da Polícia Militar de Brotas ela melhorou bastante. Nós temos visto a polícia no bairro, nós vemos a polícia na Bela Vista, né? Então eu gostaria apenas de cumprimentá-los pelo trabalho que está sendo feito até agora, até esse momento. Nós pudemos ver até nos números, né, o crescimento, tudo mais que eles mostraram aqui para nós. Senhor presidente. Era exatamente a respeito da audiência pública, vereador, porque foi muito bem colocado por Vossa Senhoria, nós estivemos presentes, mas foi uma pena, né, que pouquíssimas pessoas estiveram presentes. E nós recebemos diversas informações que nós não tínhamos. E isso foi muito interessante para nós, né, como pessoas, no caso, representantes do poder público, para que pudéssemos tomar ciência dessas informações que nos foram passadas, para saber, como o vereador Fred falou, também ser presente, que as coisas estão acontecendo em Brotas e nós temos que respeitar esse grupo de pessoas, do caso da Força Pública, que tem feito um trabalho muito bom em Brotas. Então, parabéns pela sua lembrança, né, e realmente vamos verificar, nós vereadores, que uma próxima audiência possa ser feita para que bastante pessoas que no caso são responsáveis pela cidade de Brotas, possam comparecer e tomar ciência do que está acontecendo e também, o que é mais importante, receber as informações do que deve ser feito para evitar o problema da criminalidade na cidade de Brotas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Pela presidência, o vereador Bruno César. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, nesse fase de expediente, passemos à ordem do dia. Existindo quórum legal para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 112 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas e da outras providências. Ofício número 2743 de 2014, Brotas, 17 de dezembro de 2014. Assunto: nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas. Senhor presidente, temos a honra de trazer, por intermédio de Vossa Excelência, ao conhecimento da escolhenda Casa de Leis, o presente projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre a nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas. A cada 2 anos, a administração municipal tem por obrigação legal prover, por indicação, os membros da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas, para ser submetidos à apreciação dessa Câmara Municipal. Dessa forma, o presente projeto de lei decorre de imposição legal. A Lei Municipal número 265/80, de 24 de outubro de 1980, que dispõe sobre a constituição da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas, estabelece seu artigo 5º que sua administração se dará para uma diretoria constituída de 3 elementos, sendo um presidente e 2 diretores. Projeto de lei do Executivo, número 112 de 2014, de 17 de dezembro de 2014, dispõe sobre a nomeação da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam nomeados os senhores Alípio Martinelli, Jorge Augusto Palombo e Alcino Iso Júnior para ocuparem, respectivamente, as funções de diretor-presidente, diretor administrativo financeiro e diretor técnico da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas. Artigo 2º. O mandato da diretoria da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas será de 2 anos. Nós temos o artigo 5º da Lei Municipal, número 265/80, de 24 de outubro de 1980. Parágrafo único. O início do mandato de que trata o caput desse artigo iniciar-se-á na data de publicação da presente lei.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Orlando Pereira Barreto Neto. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aquele que estiver de acordo permanece como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei do Executivo número 112 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 1 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, o qual altera dispositivos da Lei Municipal 2820, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público a título oneroso e da outras providências. Ofício número 025 de 2015, Brotas, 12 de janeiro de 2015. Senhor Presidente, temos a honra de trazer por intermédio de Vossa Excelência ao conhecimento dessa colenda Casa de Leis o presente projeto de lei do Executivo que altera os dispositivos à Lei Municipal número 2820, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre concessão de uso de bem público a título oneroso. Projeto de lei do Executivo número 01, 2015, de 12 de janeiro de 2015, altera dispositivos da Lei Municipal número 2820, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre concessão de uso de bem público a título oneroso e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, os dispositivos abaixo enumerados da Lei Municipal número 2820, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre concessão de uso de bem público a título oneroso, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 3º. A concessão de uso de bens públicos constituídos por salas de aulas das escolas de rede municipal de ensino será pelo prazo de até 4 anos, renovável por igual período. Artigo 4º. A presente concessão de uso será a título oneroso, obrigando-se concessionárias a fornecerem bolsas de estudos com desconto de, no mínimo, 25% do custo do respectivo curso e, no mínimo, 30% das vagas oferecidas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei 1 de 2015 do Executivo Municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Executivo número 107 de 2014, de 20 de novembro de 2014, dispõe sobre cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Orlando Pereira Barreto. Questão de ordem, senhor presidente. Já a segunda votação dispensa a leitura. Os senhores concordam com a dispensa? Coloco em discussão. Presidente. Palavra do vereador Sucena. Senhores vereadores, o referido projeto de lei número 107 de 2014, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos da Prefeitura destinados ao transporte de passageiros e entidades e associações esportivas, já foi anteriormente apresentado a esta Casa sob o número 77 de 2014, com o objetivo de aprimorar alguns pontos da Lei Municipal número 1945, de 14 de abril de 2004. Para analisarmos este projeto, pelo menos 2 reuniões com o senhor prefeito foram realizadas, visando um melhor entendimento sobre as modificações sugeridas. Em 20 de agosto, apresentamos a emenda modificativa número 2, que não foi aceita pelo prefeito, que solicitou o arquivamento do referido projeto de lei número 77 de 2014. Está vindo agora, sob o número 107, com uma nova proposta, que, na nossa opinião, não atende às necessidades das associações esportivas que prestam relevante serviço à nossa cidade, principalmente no que concerne às equipes das categorias de base, ou seja, as nossas crianças. O artigo 154 da nossa lei orgânica diz o seguinte: é
dever do município fomentar os esportes de modo a assegurar a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e do esporte comunitário, praticados por equipes infanto-juvenis nas escolas ou em entidades esportivas. Eu gostaria de fazer um lembrete aqui que seria bom lembrar que um exemplo. A equipe, no caso de futebol do 3 de maio, que é uma entidade esportiva sem fins lucrativos, composta por garotos que representam nossa cidade em competições esportivas e também intermunicipais, não recebe um centavo de recurso da Prefeitura desde o ano 2011. Se é dever do município fomentar os esportes e destinar recursos públicos para esse fim, por que isso não acontece na prática? O presente projeto, se aprovado, virá prejudicar as nossas crianças, pois estaremos criando uma lei que não possibilitará que, pelo menos, o poder público ajude de alguma forma as associações esportivas que representam a cidade. Neste presente projeto, que é o número 107, ele diz em seu artigo 3º, abre aspas, para a seção de que trata a presente lei, as associações esportivas deverão recolher, previamente aos cofres públicos, o valor integral correspondente ao combustível e arcarem também com o pagamento de pedágios. Eu pergunto aos senhores, qual a ajuda da Prefeitura? Ela apenas pagará o dia do motorista. Nós já falamos isso em reunião com o senhor prefeito, que nós somos favoráveis à normatização sobre essa seção de veículos da Prefeitura, porque sempre houve e ainda há muito abuso por parte dos solicitantes. No entanto, nós somos contra a generalização que está ocorrendo com esse projeto. É necessário que se atenda àqueles que realmente são de responsabilidade da Prefeitura e, mais do que isso, é necessária a coragem política de dizer não para aqueles que procuram se apropriar do dinheiro público apenas com interesses pessoais. Portanto, é preciso separar o joio do trigo. Gostaríamos, senhores vereadores, de estudar melhor o projeto e, possivelmente, junto com os senhores, apresentarmos uma emenda para que, com o nosso voto, não sejamos cúmplices de uma medida que possa vir a prejudicar aqueles que realmente são merecedores da ajuda pública. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Modesto. com devido respeito que merece o nosso nobre vereador, professor Sucena, esse projeto, inclusive, o prefeito entendeu uma solicitação nossa de não se pagar o dia do motorista. Então não é só isso. A prefeitura, ela vai dar, é simples, vê quanto custaria uma empresa particular, um ônibus desse, e quanto custa pagar o combustível. Não é? É uma diferença muito grande. Outra coisa, não é que a prefeitura vai deixar de ajudar a entidade. Se ela, não sei se os 30 dias está muito, pode até pensar em diminuir para 20 o prazo para pedir o ônibus, né? Mas eu entendo que é uma regra válida, correto? Até nós, aquele bate-papo que nós tivemos hoje, eu vou até pôr aqui para conhecimento para as pessoas entenderem que a gente conversa bastante, temos entendimentos às vezes juntos, às vezes não, e que o vereador disse que o 3 de maio não recebe ajuda. Mas não recebe ajuda, conforme eu falei para ele, por culpa lá de trás. Foi feito um acordo com a prefeitura, com o prefeito da época, que era o próprio Du Barreto, né? E não se pagou o IPTU, em troca lá, então foi acumulando. E não se pagando o IPTU, o município não pode dar dinheiro para a entidade. Então, se o 3 de maio deixou de receber, não foi porque não quis dar, estava impedido legalmente. Eu tenho que reconhecer que neste caso não teria como repassar. Inclusive agora, né, devido a esse problema que o tribunal apontou, se discute que clube de futebol, mesmo com fins filantrópicos, ele não pode ter subvenção.
Aí diz que pode ter patrocínio. Ótimo, melhor ainda. Por quê? Porque a subvenção você tem que prestar conta, tem que fazer uma série de coisas. E o patrocínio não, chega lá, então vamos supor, a partir de agora, se realmente confirmar que pode o patrocínio, a prefeitura pode pagar 5 mil reais, 3 mil reais por mês, de acordo com a cor, para pôr uma placa lá. Apoio Prefeitura Municipal de Brotas. Resolve-se o problema. Não é? Então, duas situações. O porquê que não recebeu até agora, né, que nós iríamos brigar para receber, mas até foi brigar, disseram, peraí, mas está aqui, ó. Não preenche os requisitos legais, não pode, né? Vereador, posso só solicitar que nós voltemos a falar do projeto? Nós estamos só extinguindo um pouco para o lado da questão do 3 de maio. Não, eu estou dando exemplo do porquê. Então, no caso da subvenção ou das entidades, elas estão, sim, tendo uma chance. E tem que dificultar um pouco, porque tinha muito abuso. Então, agora, da forma regrada, como está sendo proposta, entendo, no momento, que está dentro das normas e dentro daquilo que o município pode oferecer. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Sucena. Apenas para elucidar, né, que o nobre vereador Modesto está falando, duas colocações. Eu apenas dei um exemplo de uma das entidades, que é o 3 de maio. E disse uma verdade, não disse o porquê. A entidade 3 de maio não recebe verba da prefeitura desde 2001. Então tinha que falar isso. O motivo, mais ou menos verdade, que o Modesto falou. Porque ele já foi resolvido isso desde maio, quando foi pago o chamado valor do IPTU, foi feito um acordo e já foi pago o 3 de maio. A entidade não deve nada para a prefeitura. Mesmo depois disso, continua... Oi, pois não. Novamente, mesmo caso, a gente está estendendo, não estamos nos atendo ao projeto, estamos falando do Clube 3 de maio. Mas como entidade, o 3 de maio é uma entidade... Você pode terminar para... Como poderia ser uma outra entidade, como poderia ser um clube de campo, qualquer entidade que recebe verba que não seja... que ela não tem fins lucrativos. Então é necessário, importante, que cite como exemplo. Então, vereador Modesto, a colocação que eu faço, e que sempre fiz, é justamente, o que existe por parte da prefeitura é um abuso de uso desse ônibus ou dessa condução para fins que não são importantes para a cidade. E o que me preocupa é justamente isso. Nós votamos uma lei que aí vai impedir todos aqueles, inclusive, que têm merecimento. Há pouco tempo atrás, a respeito da saúde, conversaram conosco. É função do município, do Estado, dar uma saúde de qualidade. E houve uma negociação, não tem verba. Caramba, se está no projeto, se está na lei orgânica do município, por que não faz isso? A minha grande preocupação, presidente, é justamente isso. Se nós fazemos essa lei, aí generaliza. Aqueles que merecem e aqueles que não merecem, tudo fica no mesmo bolso. Por isso nós negociamos, nós conversamos, ouvimos o prefeito, estivemos aqui, foi feita uma emenda, ele retirou o projeto. Nessa segunda votação não voltou para conversarmos. Ela veio, eu estava chegando de viagem, estava aqui o projeto. Aí a semana passada eu pedi, como seria a primeira votação, que fosse verificar. E verifiquei no projeto que realmente que não melhorou nada. Muito pelo contrário, está prejudicando algumas entidades da cidade. Mas é lógico, é uma colocação, como o vereador Modesto falou, que é muito pessoal. Eu, pessoalmente, não abro mão dessa possibilidade de continuar ajudando, principalmente quando é o trabalho com as nossas crianças aqui na cidade de Brotas. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Frederico. Gostaria de pedir vistas de 3 dias para que o próprio colega tirasse ou fizesse essa emenda. O senhor pode não passar. Podemos fazer até juntos essa emenda, para pelo menos já... Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 2, 2015. Carlos Alberto Frederico, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas, regimento interno da Câmara Municipal, artigo 155, parágrafo 2º, requer vista até a próxima sessão do projeto de lei número 107 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possam ser esclarecidas as dúvidas existentes no referido projeto. Nesses termos, Brotas, 26 de janeiro de 2015, Carlos Alberto Frederico, vereador. Eu solicitar, primeiramente, que o nobre vereador pudesse só assinar aqui para mim, que está sem assinatura. Como a gente faz de costume, eu gostaria de
se algum vereador tem alguma coisa a esclarecer, que possa esclarecer a dúvida, ou então vamos encaminhar para plenário para discussão a questão do pedido de vista do vereador Carlos Alberto. Algum vereador quer se manifestar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdomiro Rodrigues. Por mim, eu concedo a vista, mas vejo que esse projeto vem rodando nessa casa desde novembro, e esse pedido de vista só vai adiar o projeto, sendo que as entidades precisam que esse projeto seja votado logo. Tenho que dizer para Vossa Excelência que... Pois não, posso a parte da discussão? Oi? Não, só para poder fazer a colocação a respeito da colocação do vereador Mirinho, que é justamente isso que o senhor fez o ano passado. O senhor, por diversas vezes, disse que não passaria o projeto se o senhor não fosse atendido. Então, isso tem que ser feito. Não precisa ter pressa. Nós, como pediu o vereador Fred, mais uma semana, para quem esperou já 6, 7 meses, eu vejo o contraditório do senhor. O senhor foi uma das pessoas que mais insistiu que o projeto não era poder passar. E agora o senhor disse que tem pressa? Mais uma semana, eu não vejo esse motivo para não esperar. Lembrando que, como foi colocado, quem concede a vista é o plenário. Coloco em votação. Todos concedem a vista. Qual? Aprovado em única votação por 10 votos favoráveis. 3 dias, senhor. Sendo assim, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do recurso número 1 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo. Recurso. Vai ter que ler tudo isso aqui, cara. Nossa. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, entidade de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 46.362.927/001, dígito 72, com sede @ Benjamin Constante, número 300, Centro Brotas, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu prefeito municipal ao final do Senado. Comparece respeitosamente à presidência de Vossa Excelência para, nos termos do artigo 163 e seguintes do regimento interno desse Poder Legislativo, interpor o presente recurso em face às razões de fato e de direito adiante expostas. 1. Dentre os projetos de lei que foram alvo de discussões e votações na 40ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2014, se encontrava o número 091/2014, que institui Bolsa Transporte Educacional, que teve sua rejeição decretada por ato do senhor presidente dessa edilidade. 2. Também por ocasião da realização da 14ª Sessão Legislativa Extraordinária, no mesmo dia 8 de dezembro de 2014, foi declarado pelo senhor presidente rejeitado o já citado projeto de lei número 091/2014, que institui Bolsa Transporte Educacional. 3. Ocorre que durante a votação do indicado projeto de lei na 40ª Sessão Legislativa Ordinária, o nome vereador José Américo dos Santos se absteve de votar. 4. Acontece que o senhor vereador somente pode abster-se do voto quando tiver interesse pessoal na deliberação, devendo obrigatoriamente comunicar ao presidente esse impedimento no exato contorno do artigo 179 e parágrafo único do regimento interno desta coluna da Casa. 5. Dessa forma, o posicionamento adotado pelo novo vereador José Américo dos Santos colidiu frontalmente com as disposições legais desta Casa, artigo 179 e parágrafo único, impondo a nulidade da votação verificada na 40ª Sessão Legislativa Ordinária. Vejamos, artigo 179. O vereador presente à sessão não poderá recusar-se de votar, devendo abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo. Parágrafo único. O vereador que se considerar impedido de votar, nos termos do presente artigo, fará a devida comunicação ao presidente, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. 6. Isto porque seu voto seria decisivo para o resultado da deliberação, uma vez que havia declarados 5 votos favoráveis e 4 contrários à sua abstenção. Assim se diz decisivo, portanto, se fosse favorável, o projeto teria sido aprovado por sua maioria simples. Caso contrário, exigiria o voto de desempate do senhor presidente, conforme artigo 28, terceiro, do regimento interno desse Poder Legislativo. 7. Diferente não foi o posicionamento adotado pelo mesmo novo vereador quando a votação da 14ª Sessão Legislativa Extraordinária,
posto que igualmente se absteve do voto sem observar o preceito legal já declinado nesse recurso. 8. Sempre com devido ao respeito, configurada e caracterizada essa nulidade da votação experimental na 40ª sessão ordinária desse legislativo quanto ao projeto de lei do Executivo, número 091 de 2014. 9. É sabido que a nulidade determina a inexistência do ato. Vale dizer que se equipara à não deliberação plenária do projeto. Aliás, oportuno trazemos à baila lições do eminente de Plácido e Silva. Nulo, do latim nullus, de não, e ulus, alguém, alguma, literalmente significa nenhum, ninguém, revelando assim o que não existe, não prevalece, não se vê. Na terminologia jurídica, o nulo é rigorosamente tomado no sentido de inexistente, ineficaz, que não pode produzir efeitos jurídicos. Já assim afirma o aforismo jurídico, non esse vel, esse nullum pari sunt, não existir ou ser nulo, do mesmo equivale. Nessa razão, o que se faz nulo identifica-se ao que não se faz. Nulla et non facta pari sunt. Estou aprendendo espanholzinho é latim. É nulo é tudo que se faz contra a lei, ou seja, todo ato praticado com ofensa aos princípios fundamentais da ordem jurídica ou garantidores dos interesses coletivos. A qualidade de nulo, assim é imposta pela lei, em razão de ordem pública, para que não se desrespeite a própria lei, dela que se gera a nulidade. 10º. Finalmente, com o reconhecimento dessa Igreja Casa dos projetos de lei, passarão obrigatoriamente por 2 sessões, para se validar sua aprovação ou rejeição, como define o artigo 168, parágrafo 1º do Regimento Interno. Artigo 168. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário. Parágrafo 1º. Os projetos de lei passarão obrigatoriamente por 2 discussões e, quando for o caso, por redação final. Meu Deus. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. 11º. Por todo o exposto da ata máxima, vênia, e pelos fundamentos legais, ora invocados, requer-se a esse egrégio poder legislativo seja dado inteiro provimento ao presente recurso, para o fim de se declarar nula a votação do projeto de lei número 091 de 2014, que institui o Bolsa Transporte Educacional, levada a cabo na 40ª sessão legislativa ordinária, e submetendo nova votação em sessão convocada por essa finalidade, ensejando a aprovação ou rejeição do projeto de lei, dentro das normas legais que regem esta própria Câmara Municipal, tudo para a aplicação da costumeira justiça. Termo que aguardo deferimento. Brotas, 9 de dezembro de 2014. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Estou um pouco rouco. Vou estar lendo para Vossa Excelência o parecer da assessoria jurídica da Casa. Senhor Presidente, cumprindo solicitão desta comissão, no sentido de emitir parecer acerca do recurso apresentado pelo Executivo Municipal contra ato do presidente desta Casa, que declarou rejeitado o projeto de lei número 91 de 2014, que institui a Bolsa Transporte Educacional, ocorrida na 40ª sessão ordinária, em que pretende que seja declarada nula a votação do plenário. Tenho a expor o seguinte. Alega o recorrente que a nulidade se deu por ato de abstenção do vereador José Américo dos Santos, que entende ter ocorrida de forma irregular, contrariando o preceito legal inscrito no artigo 179 do Regimento Interno desta Casa. Também que o voto seria decisivo para o resultado da deliberação, tendo em vista haverem sido declarados 5 votos favoráveis e 4 contrários, até a citada abstenção, e, caso fosse contrário, teríamos um empate que exigiria o voto da presidência, aprovando ou rejeitando o projeto. Que igual procedimento foi adotado na segunda votação, ocorrida na 14ª sessão extraordinária, configurando, segundo seu entendimento, em nulidade do ato. Com base nesses fatos, fundamenta o recurso para que seja retomado o processo de votação do projeto de lei supra, dentro das normas legais. Em que pese o zelo do recorrente em demonstrar sua insatisfação, tenho que a decisão não merece reparo. Saliento que é obrigação do poder público, independente da esfera em que se situa, zelar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais instituídos em nossa Carta Magna.
Dentre os tais preceitos, ressalto o inciso 4 do artigo 5º, que assim prescreve. Artigo 5º, abre aspas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecha aspas. Referido artigo encontra-se no título 2, de que trata dos direitos e garantias fundamentais e que não pode ser alterado e nem mesmo por emenda, por se tratar de cláusula pétrea, conforme previsão do inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60 do mesmo diploma. Pétrea, do latim petra, vem de pedra, com aparência ou resistência de pedra. Significa que não pode ser modificada, porque uma vez pedra, sua consistência é única. Assim, a livre manifestação do pensamento vai além de qualquer dispositivo que imponha vigilância por parte de quem quer que seja. Ensina-nos José Afonso da Silva, citado Paulo Barilli. Abre aspas, acrescenta-se que na liberdade da manifestação do pensamento se inclui também o direito de tê-lo em segredo, isto é direito de não manifestá-lo, recolhendo-se na esfera íntima do indivíduo. De tudo se conclui que não se pode impor a ninguém uma conduta ou obrigação que conflite com sua crença religiosa ou com a sua convicção filosófica ou política. O direito de ficar calado passou a ser um direito individual inscrito na Constituição, quando no artigo 5º declara que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, e ela está reconhecendo não só neste ato, mas como o direito de todos. Aqui foi especificado por razões óbvias do sistema policial brasileiro. Também destaco a imposição constitucional do voto obrigatório em sufrágio universal, onde ao eleitor é garantido o sigilo consistente na liberdade de votar em branco, nulo ou justificar, porém sem a necessidade de expressar sua opinião, constituindo verdadeira abstenção, sem qualquer modificação do processo eleitoral. Oportuno lembrar dispositivos legais previstos no Regimento Interno do Senado Federal, artigo 288. As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo nos seguintes casos em que serão. Parágrafo 2º. Serão computados para efeito de quórum os votos em branco e as abstenções verificadas nas votações. Artigo 294. O processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja exigido quórum especial de votação ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer senador, ou ainda, quando houver pedido de verificação, far-se-á pelo registro eletrônico dos votos, obedecidos às seguintes normas. 1. Os nomes dos senadores constarão de apregadores instalados lateralmente no plenário, onde serão registrados individualmente. B. Em sinal amarelo, as abstenções. E da Câmara dos Deputados, artigo 180. A votação completa o turno regimental da discussão. O deputado poderá excusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente a abstenção. Artigo 183. Salvo a disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 2º. Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico serão computadas para efeito de quórum. Assim, a simetria deve ser seguida na edição do regimento interno das casas legislativas, respeitadas as peculiaridades de cada uma delas, sem deixar de contemplar princípios constitucionais fundamentais. No caso sob análise, verifica-se que o resultado da votação observou critério válido para sua aprovação, em que foi respeitada a opinião de cada um dos senhores vereadores, dentro dos parâmetros impostos pela Constituição Federal, independentemente da previsão regimental local. Mesmo porque atribuir que o voto do vereador seria decisivo para o resultado da deliberação é fato que foge à regra. Sua manifestação ocorreu de forma natural, dentre os demais edis, onde cada um se posicionou favorável ou contrário segundo suas convicções. Ainda na segunda votação, observa-se que, independente de sua abstenção, houve modificação de voto, registrando 5 votos contrários contra 4 favoráveis, contestando a alegação do recorrente. Por derradeiro, para que não paire dúvidas acerca da lisura do processo de votação do projeto de lei, transcrevo o voto do eminente desembargador Antônio Gomes da Silva, do Tribunal de Justiça do Paraná, cuja emenda é a seguinte, abre aspas, reexame necessário, mandado de segurança, ato de abstenção dos vereadores em votação do projeto de lei, regimento interno da Câmara Municipal, contrariedade aos princípios constitucionais da liberdade de manifestação de pensamento, sentença mantida, recurso desprovido. Não merece reforma a decisão em reexame.
O impetrante, por meio do mandato de segurança, pretendia anular a terceira discussão da votação do projeto de lei número 1 de 2000, de sua autoria, a qual 2 vereadores se abstiveram de votar, violando os artigos 152 e 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranacite e gerando nulidade. Requereu também concessão de liminar para a referida anulação, que foi indeferida às folhas 177. O presidente da Câmara Municipal de Paranacite, impetrado, prestou suas informações às folhas 128 e 129, aduzindo que o projeto de lei fora aprovado apenas na primeira discussão, tendo sido reprovado nas 2 votações subsequentes. O representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança e da mesma maneira posicionou-se Procuradoria-Geral de Justiça. O impetrante, apesar de ter agido dentro do seu direito ao apresentar o projeto de lei à Câmara Municipal e de interesse em ver a sua aprovação, baseia o seu pedido em matéria que explicitamente contraria a Constituição Federal, qual seja a obrigatoriedade que o vereador vote, dizendo sim ou não, sem a possibilidade de abstenção constante dos artigos 152 e 155 do Regimento Interno da Câmara de Paranacite. Primeiramente, a Carta Constitucional, em seu artigo 5º, inciso 4, garante que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Diante disso, não há como se obrigar o parlamentar a votar a favor ou contra, sem a possibilidade de silêncio. Em todas as esferas permite-se, em havendo votação, a abstenção, como se pode conferir no Regimento Interno do Senado Federal. São os mesmos artigos 288 e 294, já lidos anteriormente. Portanto, ao proclamar o resultado da votação do projeto de lei 91 de 2014, entendendo que o senhor presidente agiu dentro dos parâmetros legais e constitucionais já exaustivamente expostos, devendo prevalecer a decisão soberana do plenário desta Casa Legislativa, opinando pela denegação do recurso. É o que havia a expor Luiz Carlos Borges, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relator, vereador senhor Cláudio Gonçalves. Membro, vereador senhor Valdomiro Rodrigues Filho. O presidente da comissão, Nidisley Eduardo Esteves. Parecer do relator. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas analisa recurso interposto pelo Executivo Municipal contra ato do presidente desta Casa, que declarou rejeitado o projeto de lei número 091/2014, da autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre bolsa, transporte educacional e da outras providências. Por se tratar de assunto eminentemente técnico, foi solicitado parecer do assessor jurídico desta Casa, cujas razões, ora anexadas a este, adotamos como fundamento para denegar seguimento ao recurso, elaborando o projeto de resolução para submissão ao plenário. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 22 de janeiro de 2015. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Cláudio Gonçalves, relator. E Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução 1 de 2015, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, o qual denega seguimento ao recurso interposto pelo Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Brotas, contra ato do presidente da Câmara Municipal, na votação do projeto de lei número 91 de 2014, o qual institui a Bolsa Transporte Educacional e dá outras providências. Projeto de resolução número 001/2015, de 22 de janeiro de 2015, delega seguimento ao recurso interposto pelo Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Brotas, contra ato do presidente da Câmara Municipal, na votação do projeto de lei número 091/2014 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial os artigos 29 da Constituição Federal, 41, 5º da Lei Orgânica Municipal, 70, 147, parágrafo 2º, 163 e 164 do Regimento Interno. Faz saber que Egrégio Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica denegado seguimento ao recurso interposto pelo Poder Executivo Municipal contra ato do presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em face de declaração da votação que rejeitou o projeto de lei número 091/2014, na 40ª sessão ordinária e 14ª sessão extraordinária. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor da data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal, em 22 de janeiro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Nidisley Eduardo Esteves, vice-presidente.
Cláudio Gonçalves, primeira secretária, e Maria José Trevisan Beto Grossi, segunda secretária. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado o projeto de resolução número 1 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 1 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Federighi, requer que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando que seja informada a esta Casa de Lei sobre o término do posto de saúde localizado no bairro Jardim Modelo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo. Requerimento número 001-2015. Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Primeiro, consta no cronograma de obras da Prefeitura Municipal o término da construção do posto de saúde, localizado no bairro Jardim Modelo. Segundo, caso exista, que seja enviado a esta Casa de Leis cópia do cronograma e data prevista para sua conclusão. Caso negativo, justificar o motivo da demora. Justificativa. Fomos questionados pelos munícipes devido ao estado de abandono que se encontra no local. Como mostro as fotos em anexo, salientando o fato da importância dessa benfeitoria para os bairros circunvizinhos. Plenário Della Silva de Albuquerque Mauro, 22 de janeiro de 2015. Carlos Alberto Frederici, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Frederici. Só com relação a esse requerimento, é que, além de termos sido procurados pela população lá daquele bairro, Jardim Modelo, Felicidade, nós também estivemos no local e podemos ver, conforme mostra as fotos, o estado de abandono que se encontra aquele local. A proteção que tinha na construção, ela não existe mais. O alicerce que tinha foi derrubado, eu não sei se foi mexido em material ou não. Então é por isso que nós estamos pedindo esse esclarecimento do Executivo, até porque lá é uma verba, né, dinheiro público. E nessa crise que nós estamos, a população nos pede, e nós mais uma vez estamos fazendo esse pedido ao chefe do Executivo para sermos informados e passar essa informação para a população que nos tem procurado quase que constantemente. Eu acho que até nos órgãos de internet já rodou alguma coisa nesse sentido, senhor presidente. Coloco em única votação. Não, desculpa. Com a palavra o vereador Modesto Salviato. Eu não tive no local, até para servir de subsídio ao vereador Fred. Toda obra pública, ela tem que ter uma placa lá. Tem que ter símbolo, se é secretário estadual, ministério, se for federal, do ministério que for, início previsto, término previsto e o valor da obra. Não tem essa placa? Senhor presidente, a placa está lá. Com a palavra o vereador Carlos Alberto Frederici. Só que, curiosamente, ela foi apagada a data de início e de entrega. Tá? Então, isso eu pude constatar lá, que até pouco tempo tinha. E só para completar, a gente tinha uma foto com a data. Infelizmente, eu perdi esse arquivo. Tá? Até para complementar a colocação de Vossa Excelência, eu li, não recebi esse caso oficialmente, apenas li em uma rede social que a questão do alicerce, se não me engano, aquele monte de tijolo que está lá na frente, é porque foi mandado fazer um teste na resistência dos tijolos e os mesmos demonstraram que não era a resistência adequada. Então, foi essa a colocação que eu li na data de hoje. Continua a discussão. Coloco em única votação. Aqueles que estiverem de acordo permanecem como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento 1 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do regimento interno. Senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária dessa Casa de Lei será em dia 2 de fevereiro, às 19 horas. Obrigado e boa noite a todos.